Dilatação ou contração na direção do vetor. A dilatação ou contração na direção do vetor é dada pela função f de R2 em R2, tal que f de xy é igual a alfa vezes o vetor xy, ou igual a alfa x e alfa y, sendo alfa pertencente aos reais. A matriz canônica dessa transformação é a matriz A, que é igual à matriz cuja primeira coluna é dada pelas coordenadas alfa e 0, e a segunda coluna é dada pelas coordenadas 0 e alfa. Assim, multiplicando a matriz A ao vetor coluna xy, encontramos a imagem dessa transformação, isto é, alfa x e alfa y. A representação dessa transformação linear no plano xy, temos um vetor v que passa pela origem, e a imagem desse vetor v é f de v, f de v que passa pelo vetor v e a origem. Então, f de v e v pertencem a uma mesma reta que passa pela origem. E f de v poderá dilatar ou contrair ou mudar de direção dependendo do valor de alfa, como veremos. Se o módulo de alfa for maior do que 1, a função f dilata o vetor v. Se o módulo de alfa for menor do que 1, a transformação f contrai o vetor v. Se alfa for igual a 1, a função f é a função identidade. Então, f de v vai ser igual ao vetor v. Se alfa for menor do que f, a transformação f muda o sentido do vetor v. Dilatação ou contração na direção do eixo x. A função que representa a dilatação ou contração na direção do eixo x é dada por f de R2 em R2, tal que f de xy é igual ao vetor alfa x e y para alfa maior ou igual a 0. A matriz canônica dessa transformação é A igual a matriz cuja primeira coluna é dada pelas coordenadas alfa e 0 e a segunda coluna é dada pelas coordenadas 0 e 1. Ao multiplicar a matriz A ao vetor xy, encontramos a sua imagem alfa x e y. A representação no plano xy é dada pelo vetor v de coordenadas xy, e a sua imagem, temos aqui, nesse gráfico, a imagem do vetor quando alfa é igual a 2. Então, temos o vetor 2x e y. Esse vetor 2x e y é uma representação de dilatação do vetor v na direção do eixo x. E temos uma outra imagem quando alfa for igual a meio. Quando alfa for igual a meio, a imagem do meu vetor possui coordenadas meio de x e y. Nesse caso, o vetor ele é contraído na direção do eixo x, como representado neste gráfico, como está representada neste gráfico. Observe que se alfa for maior do que 1, f dilata o vetor. Se alfa for menor do que 1 e maior ou igual a 0,
f contrai o vetor. Essa transformação dada é também chamada de dilatação ou contração na direção horizontal de um fator alfa. Se alfa é igual a zero, então nesse caso f de R2 em R2 é tal que f de xy é igual ao vetor alfa x e y, e f de xy é igual às coordenadas 0 e y. Isso quer dizer, na representação do meu gráfico, significa que o vetor v de coordenadas x, y, a sua imagem é uma projeção nesse vetor na direção do eixo y. Então, podemos dizer aqui, ó, que o vetor v de coordenadas x, y, ao aplicarmos esta transformação linear, quando alfa for igual a zero, teremos o vetor de coordenadas 0 e y, que é uma projeção do meu vetor v na direção do eixo y. Dilatação ou contração na direção do eixo y. A função que representa a dilatação ou contração na direção do eixo y, ela é dada pela função f de R2 em R2, tal que f de xy é igual à imagem de coordenadas x e alfa y, para alfa maior ou igual a zero. A matriz canônica dessa transformação de dilatação ou contração na direção do eixo y, ela é dada por A, que é igual a matriz cuja primeira coluna é dada pelas coordenadas 1 e 0, e a segunda coluna é dada pelas coordenadas 0 e alfa. Ao multiplicarmos a matriz A ao vetor coluna xy, encontramos a imagem do vetor cuja dada pelo vetor coluna x e alfa y. Assim, a representação da transformação de dilatação e contração da direção do eixo y no plano xy, ela é dada por... Temos aqui no gráfico o vetor xy, e ao aplicarmos a transformação f nesse vetor para o alfa igual a meio, encontramos o vetor, a imagem desse vetor com coordenadas x e meio de y. Reparem que, nesse caso, quando o fator é igual a meio, o vetor xy, ele contrai de um fator meio na direção do eixo y. E aplicarmos a função f ao vetor xy para alfa igual a 2, teremos o vetor de coordenadas x e 2y. Nesse caso, o vetor v ele é dilatado na direção de y, como pode ser visto neste gráfico. Observe que, se alfa for maior do que 1, a transformação linear dilata o vetor. E se alfa for menor do que 1 e maior ou igual a 0, f contrai o vetor. Se alfa for igual a 0, f projeta o vetor xy no eixo x, como pode ser visto, ó, f de xy é igual ao vetor x e 0. Na representação no meu gráfico, eu tenho o vetor xy. Ao aplicar f a este vetor, quando alfa for igual a 0, eu tenho a imagem desse vetor no meu eixo x. Então,
Para alfa igual a zero, eu tenho a projeção do meu vetor V no meu eixo x.